peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. E se a dor de um amor não correspondido se transformasse em flores? Flores essas que crescem dentro do peito e te fazem sentir dor física e que podem te levar até a morte. De origem asiática, a doença de Hana-Haki faz parte do imaginário e do universo dos fandoms. De fato, seu nome é em japonês, sendo que Hana significa flor e Hakimasu significa vomitar. Essa doença fantástica materializa a dor de um amor não correspondido. Começa aos poucos, com tosses onde aparecem pétalas, nos pulmões e no coração, uma planta se enraiza causando dores. Logo começam a sair as flores, mais difíceis de serem expelidas, causando uma dor intensa e sufocamento, podendo levar a óbito. Foi em 2009 que a mangaka Naoko Matsuda popularizou a trope em seu mangá Suoju, The Girl Who Spit Flowers, Hana-Haki Otomi. Mas a origem desse fanlore ainda é desconhecida. Com o passar dos anos, a doença de Hana-Haki ganhou variações que levam a história para um final feliz ou trágico. Sendo um tipo de doença gravíssima, pode apenas ser curada pela correspondência do amor ou pela remoção das raízes, que por consequência do procedimento, retiram também todo o amor sentido e as memórias, e qualquer possibilidade de amar novamente. Morrer de amor ou nunca mais amar? É com esse questionamento que começamos o episódio mais do que especial de hoje. Para finalizar esse mês da melhor maneira possível, escolhemos trazer uma short fic escrita pela Mel, ou Honey Epiphany no Wattpad, e ela é baseada nessa fanlore. A sinopse de Hana-Haki é: queima, 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 mas depois de um tempo não arde mais. É assim o amor até que as flores ocupem o espaço no peito e a primeira pétala, caída na primavera, não pareça mais tão romântica, suportando uma noite entre vômitos de botões que cheiram a você, Hosuki. A estação inteira e aquela doença, não apenas o amor, passa a ser você. Estou escrevendo para que não se culpe, porque no fim é apenas recomendação médica. É sobre o sentimento que não queria, mas perdi por 2 vezes e a segunda, cirurgicamente, será definitiva. Bom, a gente sempre costuma, quando a gente lê uma fic, né, aqui no podcast, a gente fala das tags, né? No caso, essa fic, ela não tem nenhuma tag, nenhum aviso, assim, muito sério, né? Ela não trata de nenhum assunto, assim, muito que possa, acredito eu, que possa gerar, assim, um trigger warning, né? Mas é bom você saber que ela é uma história angst, né? É uma história triste, então pode ser que você se sinta um pouco ansioso lendo, né? E ela fala sobre uma doença, né? Que, como a gente explicou, é a Hana-Haki, e uma iminente morte, né? Caso a pessoa não se trate. Então, tenha em mente essas tags, assim, que a gente que tá colocando, né? Aqui no podcast, até porque na fanfic original mesmo essas tags não existem. Né, ela tem as tags normaisinhas e, assim, mais como um cuidado para vocês, né, assim, às vezes você não tá no momento bom de ler uma história triste que fala sobre Hana-Haki, né, então dá um tempinho, daqui a um tempo você lê, mas se você gosta, leia, porque a gente vai falar mais um pouquinho aqui, e aí vocês vão ver o tanto que essa história é linda. Como essa é uma fanfic mais curta, a gente decidiu trazer aqui no podcast, comentar os pontos principais, sem dar muito spoiler, porque a gente quer que você vá até lá e descubra por conta própria o que aconteceu com essa personagem principal. Exatamente. E é muito legal, assim, o formato que a história é escrita, porque ela é contada através de e-mails, né? No caso aqui, a gente tem uma história Hosuki-centric,
né? Ou seja, o Hosuke seria aí o personagem principal. E ela é contada de um ponto de vista de uma personagem original, Ali Nari, né? E nesse formato que ela é contada, são e-mails que a Nari manda pro Hosuke, né? Falando um pouquinho do que aconteceu com ela, né? Desde que eles terminaram. É isso mesmo, ela vai contando dentro desses e-mails a trajetória dela sem o Hosuke e como que essa doença acabou se desenvolvendo. E também um dos pontos mais legais dessa história é que a gente descobre também que a história se passa numa realidade alternativa onde o Hosuke ainda é um idol, mas mostra esse lado mais, vamos dizer assim, fora dos palcos, mais sobre o passado dele e principalmente com essa personagem que é a Nari, né? Que acaba, por consequência, tendo a doença de Hanahaki, que faz parte de todo o enredo, né? Então ela acaba decidindo, por ordem médica, mandar esses e-mails como se fosse uma despedida e também um encerramento mesmo desse ciclo da vida dela e também da decisão que ela tomou com relação a essa doença, né? Sim, é interessante porque, assim, ela não fala de uma pessoa, não é um Hanahaki que ocorreu logo depois, né, do final do relacionamento deles. Na verdade, ele foi ocorrer tempos depois, quando a Nari viu o Hosuke nos palcos, né, viu o Hosuke ali fazendo sucesso, porque a FIC, ela se passa, digamos assim, no universo canon, né, então o Hosuke é um idol, ele faz parte do BTS e tudo mais, pelo menos é isso que a gente entende. Então, ela não de cara sofre, né, do Hanahaki, mas sim anos depois, né, que esse relacionamento terminou, que quando ela vê o Hosuke e fica sabendo das coisas que estão acontecendo e tudo mais, é que ela começa a sentir os sintomas, né, e desenvolve a doença. Pois é, e aí dentro do trabalho da escritora com relação a essa fanlore, né, a doença, ela tem a opção de fazer o tratamento cirúrgico, que é retirar as raízes que ficam alojadas no pulmão, né? E quando ela toma essa decisão, ela sabe que ela vai esquecer o amor que ela tinha pelo Hosuke também, né? Então, um coach que começa a história, que eu gostei muito, é: eu escolhi te esquecer porque morrer de amor não é bonito, né? Então, ela já é uma pessoa, já fica bem claro que tipo de personalidade, a personagem principal a protagonista né? Ela não é uma pessoa romântica que acredita que é bonito, né? Essa coisa de não ter um amor correspondido, não. Ela quer seguir a vida dela e quer ser feliz de novo, né? Ela procura a felicidade dela mesma, ela não quer sofrer, sentir dor por causa de um amor não correspondido, né? Nem vira falecer, né? Porque quando o Hanahaki atinge níveis muito graves, a pessoa literalmente sufoca até a morte, né? E aí que surge a cirurgia. Só que o revés da cirurgia é que uma vez que você arranca essas raízes, é como se você também arrancasse as raízes dessa pessoa dentro de você, né? Então você esquece aquele amor e você esquece aquela pessoa. Uma diferença que a gente notou, né, no plot dela é porque no fanlore original, em alguns outros fanlores, alguns outros trabalhos que seguem esse fanlore, a pessoa nunca mais vai amar de novo, né? Mas nesse caso, no caso dessa fic, ela vai esquecer e não vai mais amar aquela pessoa, né? Mas ela pode seguir a vida dela e pode ter um novo relacionamento, encontrar um novo amor, né? Então, outro ponto alto da fanfic é em si o ponto de vista da protagonista com relação ao Hosuke. Como o Hosuke é o ponto central dessa história, né? Ele é o ex, ele é o
o objeto de amor não correspondido, né? Ele é a pessoa por quem ela está sofrendo essa doença. A gente pode ver pelos olhos e ainda por um olhar feminino, né? O Rosuck. E eu achei muito bom, porque mostra a personalidade dele solar. Essa parte é bem parecida, vamos dizer assim, bem inspirada mesmo, né? No nosso querido J-Hope, né? Então é muito bonita ver essa parte e ver também a história deles, o desenrolar, como que ele vai agindo conforme eles vão crescendo, porque eles se conhecem desde a escola, né? Exatamente, assim, eles têm um relacionamento praticamente de uma vida inteira, né? E a forma como ele termina, né? Não é, eles não terminam se odiando, mas eles também não terminam como amigos, né? Na verdade, eles ficam perdidos ali num limbo, como diria uma das nossas músicas favoritas, né? Eles ficam num limbo ali de verdades não ditas, né? Que vai afastando os dois, né, com o passar do tempo. Ela é estudante de cinema, ele larga a faculdade para poder seguir o sonho de ser idol, e eles ficam ali tentando conciliar esse relacionamento, mas é muito difícil, né, e eles vão se afastando, e é bonito e até talvez poético, né, talvez não, com certeza muito poético, a forma como ela descreve isso, que ela até fala assim que logo eles que tanto falavam e que tanto tinham a dizer um para o outro terminaram justamente por essa falta de conversa, né? Por essa falta de diálogo e que é importantíssima, né? Em qualquer relacionamento que a gente tenha. Uhum. Não só no relacionamento em si, mas, né, quando você acaba um relacionamento, né? Porque no caso ali ela tem esse Uhum. arrependimento de as coisas terem acabado de uma forma repentina e ter ficado naquilo. A construção dessa história te faz pensar que ela volta a amar o Rosuck justamente por causa disso, né? Não é que ela volta a amar ele, né? É que ela não guarda nenhum ressentimento, né? Para com ele, ela não o culpa por estar com a Hana Haki, né? Nem culpa o relacionamento dos dois, ela só vê isso como uma consequência do amor que ela sentia por ele, né? Uhum. Então, não existe um processo de culpa. Existem fatos, né? E talvez, assim, uma das coisas que tenha desencadeado, né, a doença nela, aí eu não tô falando do plot, eu tô falando da minha visão. Uma das coisas que tenha desencadeado nela é essa falta, né, de falar. Como ela não falou lá atrás as coisas que ela queria dizer, não pediu para ele ficar, né, quando ele foi embora, digamos assim, ela guardou dentro dela e um dia isso literalmente floresceu, né, dentro dos pulmões dela. Como ela não enxerga como uma coisa negativa, né? Ela também enxerga essa cirurgia, né? Essa remoção das raízes do pulmão como um recomeço para ela mesmo, né? Um recomeço de vida. E tem até um momento que ela fala que ela quer acabar com essa doença que é relacionada com flores, mas ela quer continuar amando as flores, ela quer uma vida nova onde ela ainda ame as flores, né? Ou seja, ela ainda acredita no amor, acredita nas coisas, mas ela precisa desse recomeço, né? Exatamente. E, inclusive, o meu quote favorito dessa fic, né, tem relação justamente com esse ponto. Porque ela fala assim: por isso escrevo, por isso respiro. E é uma meta pessoal, questão de honra, continuar respirando e conhecer o amor de outro jeito, até que as flores voltem a ser o que eram antes de você. Pois nenhum sofrimento, nenhuma estação pode durar eternamente, Hosuke. É muito legal também porque esse finalzinho, né, é uma citação de Spring Day, né, que é uma música dos meninos e tudo mais, e ela faz várias citações bastante poéticas ao longo da história que vão te tocando, né, e eu mesma, cara, morri de chorar.
É muito assim, é realmente uma angústia, né? Você vai sentindo a angústia dessa protagonista que está sofrendo tanto com relação a isso. Eu me emocionei bastante, mas eu confesso que eu li rapidão, porque como você fica nessa angústia junto com a personagem principal, com o protagonista, que ela tá aí tomando essa decisão, né? Que não é uma decisão fácil, mas também no ponto de vista dela é a decisão certa a se fazer, e no meu ponto de vista pessoal eu concordo com a personagem principal, com a Linari, né? De tomar essa decisão de fazer a cirurgia e seguir em frente, né? Eu fiquei muito angustiada mesmo, é angst mesmo, gente. Você vai até você lê e você fala, meu Sim. Deus, o que que vai acontecer no final? O que que vai acontecer, né? Tipo, você vai começando a, né? E aí é bom ler fanfics concluídas nesse vamos dizer assim, desse gênero, porque você não sofre tanto, né? O final já está lá e o final a gente não vai contar para você. Você vai ter que descobrir o que acontece com a Linari, o que acontece com o Rosak, o que acontece, porque né, ela fica a fanfic inteira mandando e-mails, mandando e-mails aí, né? E a gente não sabe o que vai acontecer no final, né? Se ela vai realmente esquecer ele, o que vai acontecer com a vida dela, como que vai ser a vida após a cirurgia, né? E isso que me levou, assim, a ler rapidão, assim, ficar muito emocionada, mas mais focada no final. Eu acho que eu fiquei muito emocionada porque é um tema que acaba sendo um pouco relatable, né? Um tema que a gente acaba tendo uma certa empatia sobre, porque quem nunca sofreu de amor, né? Quem nunca gostou de uma pessoa que não gostava de você, eu acho que faz, inclusive, parte, né, das nossas experiências ali, principalmente na juventude, né? Não estou dizendo que as pessoas mais velhas também não amem, não sofram de amor, mas assim, a gente também é muito influenciado, né, durante a adolescência, os primeiros anos, aí os primeiros 20 anos, a conhecer pessoas e se apaixonar e viver paixões e casar e tudo mais, né? Então acaba sendo um tema que você se sente um pouco também no lugar da Nari, né? Se você algum dia já sofreu de amor, você entende aquela dor dela e, e pelo menos eu também concordo com a Randy, eu acho que ela tomou a decisão correta, porque realmente morrer de amor não é bonito, né? Principalmente considerando a Hana Haki, que você vai literalmente sufocando, você vai sendo sufocado por esse amor. E eu acho que por isso que esse é um fanlore tão ilustrativo, porque quando você ama demais, ama em excesso, e esse amor não é correspondido, você literalmente sufoca nele, né? E ele é uma coisa que te consome. Então, ela, para mim, no meu entendimento, ela escolher fazer a cirurgia e esquecer o Hosuke, também é um ato de amor, né? Porque ela tá se amando, ela tá se colocando em primeiro lugar. Tipo assim, eu preciso viver, eu não posso ficar aqui morrendo por essa paixão, morrendo por esse amor que nunca vai se realizar. E também, nesse caso, como eles tinham um relacionamento anterior, é um ato de amor com o Hosuke, porque imagina, ele em algum momento descobrir que ela morreu, né, por conta de uma Hana Haki que foi startada pelo relacionamento deles. Também seria muito difícil para ele, né? Também seria muito doloroso. Seria doloroso para as duas partes. Então eu acho que essa decisão de fazer a cirurgia na história, para mim, ela vem dessa forma. É um ato de amor próprio e um ato de amor para com a pessoa que ela tá sofrendo tanto, né? Que é o Hosuke. Eu achei legal que você falou sobre a questão de a gente sofre mais isso na primeira, vamos dizer assim, na adolescência, quando a gente ainda é jovem adulto, e talvez essa ação da Nari remeta às primeiras decisões que você faz como uma pessoa adulta, né? Que você vai realmente se colocar em primeira pessoa, vai ser o protagonista da sua história e começar a tomar decisões que te façam, que sejam mais práticas para você, que sejam positivas
para você, né? Então, apesar de ser uma história muito triste, porque, né, a gente está falando sobre a gente falou tudo que a gente comentou aqui, né? Falou sobre términos, sobre essa questão da dor, essa questão das coisas que a gente não fala, do arrependimento. Essa é uma história muito. A gente entende que a Nari é jovem, né? Ela tem aí talvez 23, 24, 25 anos. Mas ela também tem um toque, acho que não um toque, né? Toda a escrita dela é muito madura, né? Então, eu acho que isso que a Randy falou é muito, muito certo, é muito acurado, né? A gente vê esse processo dela de amadurecimento com relação não só ao amor, mas à vida, né? Tipo assim, dela não culpar o Hosuke por conta disso que aconteceu, dela entender que ela precisa se colocar em primeiro lugar. Mesmo para amar de novo, ela precisa deixar esse amor que foi tão importante, que definiu tanta coisa na vida dela, e ir embora, porque senão ela não vai ter nem a chance de viver outras coisas, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e tendo outras experiências, a gente percebe que tem certas coisas que a gente precisa deixar ir para que a gente consiga viver coisas novas, né? Bom, gente, então, como eu falei, vou voltar a falar aqui. Como eu falei, a gente vai deixar o final em aberto, diferente do que a gente sempre comenta o final, mas a gente vai deixar o final em aberto para vocês descobrirem o que acontece com a Nari, tá, gente? Então, depois que vocês terminarem de ler, vocês vão lá no Twitter, deixa comentário para a escritora, mas também vai lá no Twitter, no nossa hashtag e comenta pra gente o que vocês acharam do final, tá? Comenta lá, se você foi mais a Randy, que leu rápido demais, ficou ali, né? Agoniada. Deu uma choradinha, mas ficou firmona. Ou se você foi mais fanfiqueira e morreu de chorar, passou uns 10 minutos chorando, mandou áudio pra amiga chorando e sofreu horrores, mas amou a história no final, porque uma certeza eu tenho, vocês vão amar essa fanfic. É isso aí, gente. Bom, a gente sempre deixa um espacinho no nosso podcast para as autoras que aparecem aqui no nosso podcast para deixar um recadinho panfletando os trabalhos, falando um pouco. Então, esse episódio não seria diferente. Então, vocês vão ficar agora com um recadinho da Mel. Oiê, meu nome é Amanda Amélia, mais conhecida como Mel no Wattpad. Eu sou autora de Hana Haki e algumas outras obras. Meu user no Wattpad é Honey Epiphany, também é Honey Epiphany no Twitter e eu escrevo fanfics. Há algum tempo, já passei por algumas plataformas pela internet, eu escrevo desde os 13 anos de idade, mas atualmente eu só tenho conta no Wattpad e o foco das minhas obras é o fandom de BTS e do Red Velvet. Em relação às inspirações, eu acho que eu tive 3 assim, fontes principais. 2 foram leitoras no Twitter. Uma que me desafiou a fazer algo que eu não posso contar porque tá relacionado ao plot da história, então seria um spoiler, a fazer um determinado tipo de coisa. E daí eu achei que seria o momento perfeito, considerando que eu já estava meio que sem ideia do que fazer, eu só estava assim, com muita vontade de escrever, mas sem saber exatamente o que escrever, então ela acabou me dando essa ideia. E outra leitora que me pediu pra escrever algo que tivesse o Hosuki como protagonista, porque eu nunca tinha escrito nada com ele como protagonista. Ele aparece em algumas outras histórias minhas como coadjuvante, mas como protagonista foi a primeira vez. Então foram essas 2 leitoras, a Mafer e a Nana. Inclusive a Nana tá na dedicatória da história, né? Eu escrevi a história pra ela. Beijo pra vocês, meninas, se vocês estiverem ouvindo. E também, né, o mito da Hana Haki, que é algo até que bastante difundido neste universo das fanfics. É um mito que tem muitas histórias, né, de vários fandoms. Tem bastante fanfic que é inspirada em Hana Haki, e eu sempre quis escrever sobre isso, né? Então era uma ideia que eu já tinha, assim, guardada em um cantinho, assim, num estoquezinho de plots.
Eu achei que seria um momento perfeito que se encaixava para a proposta de ser uma história um pouco mais curta. É uma tragédia, né? É um pouco de drama, até excessivo, eu diria. É um plot que já é naturalmente muito dramático. Mas o que eu tentei fazer, né, com a questão da Hanaki, que de certa forma é um clichê, foi trazer um olhar um pouco mais otimista, eu diria, para uma situação que naturalmente já é meio trágica. Meio não, né? Muito trágica. Em relação a Hanaki, ela surgiu de um surto de criatividade que eu tive durante a quarentena. Eu tava com um acúmulo de energia criativa, assim, gigantesco, que eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu cheguei no ponto em que eu enjoei dos meus plots mais elaborados, né, das minhas longfics, daí eu só queria escrever algo novo, mas que não fosse atrapalhar, né, o processo de escrita das minhas histórias maiores. Então, a minha ideia foi, logo de início, criar um plot que eu pudesse desenvolver em poucos capítulos e com poucas palavras. Então, o diferencial da minha história, né, se eu tivesse que convencer alguém a ler Hanaki, é que, apesar do plot ser extremamente dramático e considerando também que é uma short fic, então a proposta era que fossem poucos capítulos e um número reduzido de palavras, é que eu tentei trazer um olhar menos dramático de uma situação que já é extremamente dramática, né? Um plot que, por si só, ele já, assim, exala dor e sofrimento. Então eu tentei fazer isso uma abordagem um pouco diferente. Então, acho que esse é o diferencial de Hanahaki. E eu espero que quem for ler, né, quem resolver dar uma oportunidade, que goste. Sobre o que eu escrevo, né? As minhas histórias, as histórias que eu tenho publicadas no meu perfil do Wattpad, elas seguem mais ou menos a mesma linha de Hanahaki, que é esse lado mais do drama mesmo. Normalmente as minhas histórias, elas sempre seguem esse gênero, é sempre drama, com algum outro subgênero, mas o drama sempre prevalece, porque eu não sou uma pessoa assim muito ligada à comédia. Às vezes, assim, no máximo tem um personagem como alívio cômico, mas eu me saio melhor com dramas, então é este o meu gênero, o gênero que prevalece nas minhas histórias. E com relação aos chips, eu não escrevo fanfics de chips, eu já escrevi muito fanfic de chip em outros fandoms por muito tempo, mas atualmente eu descobri que o meu lugar confortável é numa perspectiva feminina, então eu gosto muito de escrever personagens femininas e pra mim é sempre a parte mais divertida. Eu gosto da ótica feminina, da vivência feminina, então eu gosto de inserir mulheres nas minhas histórias, então por isso na minha conta do Wattpad a maioria das histórias são com casais hétero. Tem algumas coisas entre os em relação a coadjuvantes, e eu acho que eu tenho uma Vimin, uma one shoot, que é uma Vimin publicada. Mas no geral, o meu foco acaba sendo o mesmo fanfics hétero. Quem são minhas personagens femininas? Elas são personagens originais, como por exemplo é o caso da Nari de Hanahaki, ou então integrantes de grupos femininos, como é o caso da Red Velvet. Eu tenho duas fanfics que as personagens femininas principais são integrantes do Red Velvet, mas não necessariamente eu shippo elas com os integrantes do BTS, sabe? Não é necessariamente sobre ship. O meu processo criativo, na verdade, ele funciona de uma forma meio que desassociada desse tipo de coisa. Eu primeiro penso no plot, depois eu vou e encaixo os integrantes dos grupos que eu acho que desempenhariam melhor aquele papel. Então, não tem tanta relação com chip, mas se as pessoas quiserem chipar, né? O importante é ser feliz. Eu acho que. Eu já escrevi muito fanfic de chip, inclusive eu leio fanfic de chip, mas eu prefiro e eu me sinto mais confortável com a ótica feminina. Então, todas as minhas histórias, mesmo que às vezes ocorra de existir um ponto de vista masculino, sempre vai ter um ponto de vista feminino. Sempre. Atualmente eu tenho 3 longfics em andamento. Eu vou dar um enfoque maior em uma delas, que na minha opinião é a melhor. Mas, rapidamente falando sobre as outras duas. Uma delas, na verdade, ela já está concluída, mas eu estou em processo de republicação, que o título é Lust for Life, Lust for You, Jungkook. E ela é inspirada no álbum da cantora Lana Del Rey, que tem o mesmo título, Lust for Life.
E a trama principal é sobre uma garota e um aspirante a músico que acaba se tornando vocalista de uma banda de rock que fez muito sucesso nos anos 90 na Coreia do Sul. Então é sobre esse relacionamento deles através dos anos. A segunda, que é a mais recente, que é deste ano, o título é Vocal Slack, que sim, é um título muito difícil de dizer e é difícil de escrever também. O título, ele significa vampiro, então acaba que é autoexplicativo e é justamente isso, é a história de um vampiro, que é o Taehyung, e a sua caçadora predestinada, que é a Soyoung, a integrante do Red Velvet. Agora sobre a história que eu recomendo, que quem quiser conhecer mais coisas minhas, o que eu recomendo, a que eu recomendo a leitura é Mi Frantumi, que é um título em italiano que significa Estilhaça-me, e é uma história que se ambienta na Itália, em duas localidades principais, que é Nápoles e Roma. A trama principal de Mi Frantumi, ela acompanha o carrasco de uma máfia, que o carrasco, ele é o responsável pela execução de crimes violentos, então homicídios, torturas, extorsões, coisas que envolvam essa parte violenta do crime organizado. Então, este cara que é o carrasco da máfia, ele decide entregar a organização criminosa da qual ele faz parte para a polícia em um acordo de colaboração premiada. Esse carrasco, no caso, é o Jimin, e além de carrasco, ele também é um advogado nas horas vagas, assim. Ele meio que tem uma jornada dupla de vida lícita e ilícita, então ele é o caso da máfia, mas ele também é um advogado, ele também é o substituto de um professor de direito penal na Universidade de Roma, que é a La Sapienza, e a história, ela se propõe a contar como que as coisas chegaram neste ponto, como que ele foi parar na Itália, como que ele se tornou integrante dessa máfia e como ele decidiu destruir a organização, né? Por que que ele chegou nesse ponto de querer se vingar. Enfim, é este o plot principal. Mas a gente também tem uma outra personagem, que é a protagonista feminina, que é uma personagem original, que se chama Beatriz Salvatore. Ela é filha do chefe dessa organização criminosa e ela tem uma relação muito próxima com o Jimin, porque quando o Jimin chega na Itália, ele é levado para a casa do avô dela, que fica em uma ilha, que é a parte da história que se ambienta em Nápoles, que é uma ilha completamente reclusa, então ela acaba passando muito tempo com ele no final da infância, no comecinho da pré-adolescência. E eles criam uma relação assim de muito afeto fraterno até, porque o Jimin, ele é resgatado das ruas pelo avô dela e ele é levado para essa família como uma espécie de filho adotivo. Então ele tecnicamente seria um tio postiço e ela gosta muito dele. Eles têm uma relação que é difícil porque ela é uma criança muito solitária, ela é uma criança muito mimada, mas eles vão crescendo juntos ali, eles amadurecem meio que só tendo um ao outro até o ponto em que algo acontece e ela tem que ir embora da Itália e ela passa a adolescência dela estudando fora do país e quando ela retorna ela já é uma adulta e quando ela reencontra o Jimin, ele já não é mais aquele garoto que acompanhava ela em Nápoles, sabe? Ele é uma pessoa completamente diferente, ele já não apenas é o carrasco da máfia, mas ele é o cara que ele tá passando por alguns conflitos internos, porque ele decidiu entregar todo mundo pra polícia, mas ele ainda tem que manter o posto e fingir ser algo que ele já não se sente mais confortável em ser. Então, ele é um cara muito quebrado e ele é um anti-herói, sabe? Ele não é o vilão da história, ele também não é o mocinho, e ele representa essa dualidade entre o moral e o imoral. Na verdade, a Mifrantume inteira, ela se pauta nessa ideia de lados opostos. Então, a protagonista, ela representa todos os polos positivos. Então, ela é uma menina pura, ela é uma menina ingênua, ela é uma menina que não sabe de nada, ela é ignorante em relação aos assuntos da máfia. E ele já é o deturpado, ele é o criminoso, ele é o errado. E eu sei que falando dessa forma talvez possa parecer que tem algo de romantização aí, porque ele é um criminoso, mas eu posso garantir, gente, eu sou advogada.
Acho que eu não falei isso na minha apresentação, deveria ter falado. Então, eu tomo muito cuidado com a parte da investigação policial e isso é explorado. Eu não posso falar como que é explorado, mas tem formas, eu tenho artifícios que eu uso para explicar exatamente, sem romantização nenhuma, as implicações do crime na vida das pessoas, e não só dos protagonistas, mas das pessoas que estão à volta deles. Então, é uma história que, se eu for assim, resumir de uma forma reflexiva, seria algo sobre as consequências das escolhas que você faz e das escolhas que as pessoas fazem por você. Então, não tem essa de passar a mão na cabeça do criminoso, não. O de mim, ele é um anti-herói, ele não é o mocinho da história. E eu não passo a mão na cabeça dele. Inclusive, é uma história maior para maiores de 18. A classificação indicativa é mais 18 por um bom motivo. Tem muita cena explícita, tem cena explícita de violência. Ele fala em pelo menos 2 momentos da história sobre como é matar uma pessoa e ele descreve a forma como ele mata uma pessoa. Então, gente, é mais 18. Mas eu tenho muito orgulho dessa história porque ela envolve muita pesquisa em relação a cenário, porque ela se passa em outro país, mas também porque tem toda essa questão da máfia. Eu pesquisei muito sobre isso e eu fui a fundo, não, eu ultrapassei esses limites de tipo o estereótipo do mafioso que a gente vê em filme. Não, gente, eu pesquisei coisas de como funcionam lá na Itália realmente. Inclusive, a história é inspirada em um caso real de uma máfia que existiu, que se chamava Cosa Nostra, e que teve um grande escândalo de corrupção sistêmica no país nos anos 90, na Itália nos anos 90. Espero que vocês se interessem por Mi Frantume, e não só Mi Frantume, mas minhas outras histórias, minhas outras longfics, também algumas one-shoots que eu tenho publicadas lá no meu perfil. E obrigada, meninas, pelo espaço cedido aqui. Eu não sei nem o que dizer. Estou um pouco nervosa, talvez, me sentindo assim, extremamente adorável. Então, obrigada de verdade pela oportunidade e pelo carinho com Hana Haki. Leiam Hana Haki, leiam minhas outras histórias também. Por favor, passem por lá no meu perfil do Wattpad. Então a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o comeback, é claro, né? A gente tá agora chegando no final no final, com certeza, quando esse episódio for ao ar na segunda-feira, ele já vai ter passado o VMA. A gente vai deixar nossos Mãe de Ná Armycast, né? Que os meninos vão ganhar uns prêmiozinhos aí e a apresentação vai ser muito boa. Mas vamos comentar do que já passou, né? Bom, eu acho que o mais importante de se comentar, né, com relação ao lançamento em si, é que o recorde que estavam planejando bater nesse comeback conseguiram bater o recorde, né? Então nós conseguimos aí não foram 100 milhões, foram mais de 100 milhões de views. Em 24 horas foram 101,1 para melhorar, para garantir de verdade, né? E foi aquela festa no fandom, porque a meta foi batida e tudo mais. E, cara, vamos combinar, né, gente? 100 milhões de visualizações em 24 horas é uma violência tremenda, né? Gente, parabéns aí às pessoas que fazem stream party, que gostam de fazer parte dessa loucura, né? Que é fazer stream party. Parabéns para todo mundo. Eu fiz a minha stream party mais voltada para o Spotify mesmo, porque eu gostei da música. Fiz bastante playlist, então se vocês quiserem seguir, tem playlist retrô, playlist normal, playlist não sei o quê, tanto no Spotify quanto no nosso canal lá no meu canal e no canal do podcast lá no YouTube. E foi muito divertido. A gente também teve extras deste single, né? Foi o B-side do MV, né? Que trouxe outras cenas divertidas, cenas mais, vamos dizer assim, making of, né? Do MV.
Então, um corte diferente. Muito legal, um corte de edição diferente. Gostei bastante. Teve também O Jim apareceu. O Jim apareceu mais. Tivemos os remixes onde o Jim apareceu menos, né? E aí aconteceu um monte de coisas, né? Mas vamos deixar para lá, né? Águas passadas, né? E a gente também teve um extra muito divertido que foi o lip sync individual, né? Ou seja, cada integrante fez um videozinho meio que cantando, meio que dançando o single, que foi muito divertido. Então, você tem 3 minutos e 19 de cada um deles. Então, você aproveite e dê stream em cada um deles, ok? Menos no Namjoon, porque o Namjoon não... A gente tá cancelando o Namjoon nesse podcast, tá, gente? A gente cancelou. Tava todo mundo fazendo... Todo mundo fazendo um videozinho bonitinho, fofinho, lindo, e o Namjoon... Ele esqueceu a classificação etária do negócio. É. E assim, né? Ele sacaneou a gente. Eu e Randy, como Namjoon e Yuta, como a gente tá viva depois de ter assistido aquele vídeo, eu não faço a menor ideia. É isso mesmo, tá? Então, Namjoon, se comporte. Senão a gente não vai sobreviver, né? A gente não... Tenha piedade destas cadelinhas. Pelo amor de Deus, tá? Mentira, gente, tá? Dá stream em todo mundo, principalmente no Namjoon e em todos o resto. Então, gente, esse cancelamento é de brincadeira, tá? Bom, mas não precisa dizer que os meninos bateram aí vários recordes. Só Dynamite sozinha bateu mais de 60 recordes. Conseguiu não sei quantos números 1 no iTunes. Conseguiu um terceiro lugar aí, né, na parada britânica, que é uma parada super difícil de performar quando você é estrangeiro. É mais difícil que a parada americana, né? Estamos aí com previsão de conseguir, quem sabe, o sonhado, o tão desejado, principalmente por Min Yoongi, né? O número 1 na Hot 100 da Billboard, da parada das 100 mais escutadas da Billboard, né? Então, vamos trabalhar e vamos dar mais stream, né? Aproveita aí as playlists que a gente disponibilizou para vocês, façam as playlists de vocês, né? Vamos realizar mais um sonho, sonhar mais um sonho, realizar mais um sonho, não só do fandom, né? Mas assim, teve muita coisa legal com relação ao comeback, né? Mas a gente também teve novos episódios aí, né, do In The Soup, com os meninos sendo muito fofinhos, muito domésticos, no meio do mato. Amiga, como você tá se sentindo com tanta representação nesta série? A representação rural, você quer dizer? Olha, eu ainda acho que esse In The Soup tinha que acontecer na minha casa, mas tudo bem, né? Olha, sinceramente, eu acho que eles são muito comportadinhos, porque eu ia ter pulado naquele lago lá umas 50 vezes. Pular de dia, de noite, sem roupa, com roupa, foda-se que tá gravando. Meu, tava muito... Nossa, olha a água. Eu sou a pessoa que fala, olha a água, vamos entrar. Entendeu? Tipo... Mas tudo bem, né? No meu recanto espiritual, né? Onde eu estou reclusa, devido ao isolamento social, eu resolvi fazer mesmo isolamento social mesmo, de gente. Mas não tem água aqui, então eu fiquei um pouco assim, com uma pequena leve inveja, assim. Mas eu ainda não assisti os capítulos, os episódios, eu tô juntando para um dia e assistir. Eu sou uma pessoa meio relapso, eu vou juntando as coisas extras do BTS. Já tem tanto conteúdo, eu vou deixando para depois. Justíssimo, justíssimo. E a gente também teve mimos diretamente dos meninos, né? O Yoongi, o Jimin, o Jin, né? Todos postaram fotinha relacionada ao comeback, ou fotinha pessoal, que nem o Jin postou fotinha lá
na sala de prêmios dele, segurando. Eu achei muito boa a foto que ele postou, porque ele tá na sala de prêmio, tem um monte de prêmio atrás dele, mas ele tá segurando o personagemzinho cor-de-rosa do Maple Story como se aquele fosse verdadeiramente o maior prêmio dele. Né, gente? É a famosa indireta biscoitada, né, gente? Bonita a foto! Os prêmios Olha atrás. aqui. Did you see my bag? Did you say my bag? Did you see A it? gente adora, a gente adora. Ai, ai. Enfim, gente, esse foi um resumo do que aconteceu. É claro que aconteceu 400 milhões de entrevistas com 400 perguntas iguais. Mas a minha, eu vou deixar um highlight aqui, que eles tinham que definir o ARMY, e o Namjoon chegou e falou, olha, o Namjoon no lip sync matando o fandom, né? E aí ele abre a boca, ele é a coisa mais fofa do mundo, e ele fala que a gente é o pãozinho com Nutella. Ah, não. Sem condições esse homem. Sem condições. Eu Não amei. aguento mais te amar, Namjoon. Não, tá cancelado. Eu cancelo o Namjoon toda semana, gente. Bye, Piper. Enfim. Vamos para o ArmyCast. Vocês deixaram seus comentários lá na hashtag ArmyCast no Twitter. E aí a gente vai ler aqui o carinho de vocês e o que vocês acharam do comeback. @LovelyXFromTay falou: nossa, que comeback foi esse, hein? Gostei muito das testemunhas do Bangtan, muito legal. Ai, que bom que você gostou das nossas amigas, a gente também adora elas. Por isso que quando a gente teve essa ideia do episódio especial de comeback, a gente falou, nossa, a gente tem que chamar as meninas, porque vai ser muito legal. E a gente fica feliz que vocês tenham se divertido com isso também, tá? Obrigada pelo seu comentário, a gente te espera semana que vem de novo, viu? Beijão! Um beijo, hein? Muito obrigada por voltar a comentar. Eu tô sabendo aí que você já... É isso aí, continua ouvindo a gente toda segunda-feira. Beijo. Nossa querida comentarista oficial, @Annie_Acrux, deixou também o seu elogio pela nossa interação mara com as testemunhas de Bangtan, né? Mas é um ano de carreira, um ano de amizade já, então a gente é meio bem turbada já, né? Ai, teve muitos surtos, né? Ela falou que surtou, cantou, dançou pelo quarto. Ela amou, achou tudo perfeito. A música, o figurino, o BTS sempre se superando. Os momentinhos de chip também, né? Do Jikook. Teve também o JK tomando leitinho. O Jin sem comentários, né? E o Namjoon, né? O Namjoon. Ai, ai. E também ela falou sobre o Hobby, como ele tava gostoso, o Suga, que tava a coisa mais fofa, o Jimin sempre seduzindo, e a gente só latindo pelo Tae aqui também, que tava maravilhoso, patrão mesmo, ainda mais com aquela roupinha verde da Gucci, que combinou totalmente com ele, né? Capricorniano mesmo. E a gente... Ela amou a vibe também. E ela também não acredita que a gente conseguiu bater a meta. A gente ultrapassou a meta, né? E agora nós vamos dobrar a meta e salve-se quem puder. É isso. E ela falou, tava morta no final do dia? Estava, mas valeu a pena. Agora, por favor, a próxima meta tem que ser 105. Para não ser muito difícil, né? De qualquer jeito... Eu sei que a gente vai bater, é isso mesmo, Nene. A gente sempre vai bater as nossas metas aí, muito doidas, porque se tem um momento que esse fandom é unido, é na hora de fazer stream. Nunca vi um fandom tão unido para tacar o play nas coisas. Ai, verdade. Adoro. Me divirto muito. Muito obrigada, Anne, pelos seus comentários, como sempre, batendo ponto aqui no podcast. Maravilhosa. E a gente espera semana que vem de novo, tá? Um beijo. Beijos. E para terminar, a gente teve aí vários comentários também da @moonlua13, mas a gente selecionou nossos favoritos, que foram
armes maiores de idade, univos. Muito importante, viu, gente? Quando se é maior de idade neste fandom, é necessário se unir, tá bom? Pra você não enlouquecer sozinha. E o outro foi empolgada, orgulhosa e pobre. Sou todinha, kkk. Tem 5 futuros livros de fic que quero comprar. Adeus, dinheiro. Olha, essa história das fanfiqueiras começarem a lançar livro tá me deixando maluca, viu? Porque cada livro maravilhoso, dá muita vontade de comprar realmente. E mais uma vez, muito obrigada pelos seus comentários. Obrigada por ter voltado a participar daqui, né? A gente fica tão feliz, mas tão feliz quando vocês comentam, porque é o retorno do que a gente tá fazendo. E a gente gosta muito de ver se vocês estão curtindo, o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. Então, comentem sempre, tá? Um beijo enorme. Um beijo, hein? Espero você na semana que vem com seus comentários sobre o final de Hana Hack, beleza? Um beijo. Então, gente, a gente espera que vocês tenham gostado dessa temporada especial, né? Foi curtinha, rapidinha, mas ela foi feita com muito carinho. E a gente espera que você vá lá ler essa história que é linda, 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 linda. É isso mesmo. Os links estarão na nossa descrição aqui desse episódio e nas nossas redes sociais também. E conta pra gente o que você achou, tá? E não esqueça de seguir o podcast no Twitter e no Instagram, na @armifixpodcast, e nos indicar para os amigos fanfiqueiros. É isso mesmo. E na próxima segunda-feira, recomeçamos um novo ciclo de amor e romance com De Volta à Primavera, uma fanfic Yunmin, escrita pela @zetaiwa. Então, corre para ler os nossos 5 primeiros capítulos de praxe, que a gente vai estar esperando vocês para comentar tudinho sobre essa fic na semana que vem no nosso Armcast. Um beijo enorme, até mais. Até mais, tchau, tchau. Over, love is not over, over. Love is not over, love is not over.